Olá, sétimo ano, tudo bom? Então vamos para a aula 05. Na aula passada, a professora explicou para vocês um pouco dos números negativos, né? E agora a gente vai ver, depois também expliquei a reta numérica, né? Que agora vocês sabem que existe uma reta numérica que vem do zero ao infinito negativo para a esquerda, vem do zero ao infinito positivo para a direita. Então, agora nós trabalhamos com números negativos, certo? Só que nós vamos ver o que é imagem geométrica em relação à reta numérica, tá? Mas isso é sempre em relação à reta numérica. Então, imagem geométrica quando nós nos referimos às letras que estão representando a reta geométrica, que é o exercício número 5, lá da aula passada, que talvez vocês não tenham feito, porque a professora não tinha explicado imagem geométrica para vocês, tá? Então, o exercício 5, na verdade, era para vocês terem feito até o 5, até o 4, e não fazer o 5. Então, o 5 é imagem geométrica que tá pedindo. Então, por exemplo, qual seria a imagem geométrica do ponto M? Seria o mais 4, tá? O ponto P, qual que é a imagem geométrica dele? O menos 4. Imagem geométrica sempre vai se referir ao número, tá? Então, a imagem geométrica é sempre dar o ponto M, X, W, sempre vai ser dado isso aqui, ó. Tanto que lá no exercício número 5 vocês vão ver que tem os números e tem os pontos. E tem, tem os números e tem as letras, certo? E lá vai estar perguntando qual a imagem geométrica do número, daí vocês vão colocar, né, a imagem geométrica do número que está sendo representado lá. Entendeu? Então, a imagem geométrica, essas são as letras que representam. Então, a imagem geométrica do mais 4 é o M, a imagem geométrica do menos 4 é o P, a imagem geométrica do mais 2 é Z, certo? Ou seja, a imagem geométrica é sempre representado por letra. Daí, lá no número 6, vocês vão ter abscissa. Só para complicar um pouquinho o nome, mas por quê? Por que vocês já estão vendo esse abscissa, certo? Abscissa significa quando nós vemos mais tarde, vocês vão ver as ordenadas e as abscissas. As abscissas são sempre horizontais, tá? Mas não se preocupem com isso agora. A única coisa que eu quero que vocês entendam é o que é uma abscissa. Então, a imagem geométrica sempre se relaciona à letra. E a abscissa sempre se relaciona ao número. Tá? Ó, tanto que eu coloquei, ó. A abscissa é relacionada aos números da reta numérica. Então, ó. Por exemplo, qual que é a abscissa de A? É menos 3. Qual que é a abscissa de B? É mais 2. Qual que é a abscissa de C? É mais 4. É simples. Só que simplesmente vocês estão vendo nomes diferentes, tá? Porque eu poderia estar perguntando assim, qual é o número que está representando o ponto A, né? Daí vocês fariam menos 3. Mas eu estou perguntando assim, qual é a abscissa de A? Então, é menos 3. Qual é a abscissa de B? É mais 2. Qual a abscissa de C? É mais 4. Então, a abscissa, gente, a abscissa, não esqueçam, sempre se refere a número. E imagem geométrica sempre se refere à letra, tá bom? Lá na reta numérica. Daí lá no número 7, a professora vai dar um exemplo aqui para vocês. Lá no número 7 tá falando assim, ó. Não é o mesmo exemplo que tá no número 7, tá? Então, assim, ó. Os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente, tá? Eu quero saber quais são os números menos 2 e menos 1, ó. Então, vamos lá ver, ó. Aí a professora ainda não colocou o que representa. A, B, C, D, E. Vou colocar aqui um F, certo? Então, agora, aqui você tem o 0, certo? Essa aqui é igual a 7, só que a 7 tem outras respostas, tá? Então, tá perguntando, ó, os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica a posição indicada respectivamente. Então, eu tenho 0 aqui, tá perguntando menos 2 e menos 1. Então, eu tenho
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu só quero saber as letras que estão representando. Quais são as letras? B e F. Então, a resposta vai ser B e F. Tá? O B representa o menos 2 e o F representa o menos 1. Tá? Tem que ser a ordem, não pode ser F e B. Certo? Daí, lá na 8, tá falando assim, ó. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius, tá? Sempre que vocês olharem esse pontinho, esse redondinho aqui, o C, significa graus Celsius, ok? Daí, então, aqui tá representadas as cidades, representando a cidade A, B, C, D, E, F, G, tá até representando a cidade O, tá? Só que os números que estão representando os graus é só essas duas cidades aqui que eu consigo entender, ó. Aqui na cidade E é menos 6 graus Celsius e na cidade C é menos 8 graus Celsius. Onde está localizada as cidades que as temperaturas correspondem a menos 3 graus Celsius? Onde que tá isso aqui? Então, se aqui é menos 6, aqui é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vamos ver. Menos 3. Qual que é a letra que está representando menos 3? H. Então, aqui a resposta é H. É a cidade H. Mais 1. Paramos no menos 1. 0 mais 1. Qual que é o mais 1? Qual que é a cidade aqui que está representando? Representando a cidade L. Letra C, menos 9 graus. A gente parou no menos 6, para cá é tudo positivo, então não tem por que fazer para cá. Então, eu vou fazer menos 6, menos 7, o menos 8 já tá aqui, menos 9. Qual que representa menos 9 graus Celsius? A cidade B, tá? E é assim que vocês vão fazer o exercício número 7 do livro lá que a professora falou, tá joia? Daí, lá no número 8, certo? Vocês têm aqui, ó, mesma coisa que vocês vão ter que representar, ó. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada onde está indicado... Ah, tá, esse aqui a professora explicou, né? A 7, professora Monteiro. Então, o que eu expliquei agorinha era 8, tá? A professora tá meio doida. A 6 que eu não expliquei direito é que vocês vão ter que construir uma reta numérica, tá? Então, na 6, vocês vão ter que construir uma reta numérica, certo? Então, lá na 6, que tá dizendo assim, ó, usando intervalos de 1 centímetro. Então, vocês vão fazer uma reta com a régua bem bonitinho. Daí, vocês vão fazer aqui o início da reta e o final da reta, né? Mas vocês vão ter que usar intervalos de 1 centímetro. Daí, vocês vão fazer menos 6 para cá, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3. Vamos usar esse aqui como... Vamos fazer 6 para cá e 6 para lá. 4, 5, 6. A reta da professora ficou meio feia porque ela não tá uma reta bonitinha e não tá com 1 em 1 centímetros. Mas lá no caderno vocês vão fazer com 1 em 1 centímetros. Pro lado direito é sempre positivo, pro lado esquerdo negativo. Daí lá na 6 tá perguntando assim, ó. Letra A. Vocês têm que representar com a letra a abscissa mais 3. Então, significa que no mais 3 vocês vão colocar o quê? Aqui, ó, no mais 3 vocês vão colocar A. Daí, se eu quisesse a abscissa, vamos supor assim, a abscissa 0. É representado com a letra Z. Então, eu ia colocar aqui no lugar de 0, Z. Entenderam? Então, vocês vão representar, só fazer a reta e colocar as representações das letras nas abscissas que estão ali pedindo, tá sendo dadas, ok? Essa é a número 6. Depois, a professora vai explicar o resto da aula ali para vocês na parte 2, ok?
Então, beijinho, até daqui a pouco.